Oi Karina, se você achou que os vídeos sobre você já haviam acabado, você está enganada. Eu preparei mais um especialmente para essa data. Hoje, 16 de junho de 2015, faz exatamente 3 anos que eu te pedi em namoro. E enquanto eu preparava os vídeos para o seu pedido de casamento, surgiram algumas histórias engraçadas sobre você. Histórias essas que me fizeram ficar ainda mais apaixonado por você. E por isso, eu resolvi colocar algumas dessas histórias nesse vídeo para você. Eu espero que você goste do resultado. Um beijo. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Quando minhas filhas nasceram, óbvio, né? Você vai no berçário. Eu não vi parto de nenhuma das duas, eu só vi depois de nascidas. A Aline, a enfermeira me levou, o nenenzinho, na época a Aline, para me ver através do vidro. E a Aline ficava com as perninhas fechadas, então eu não conseguia ver o sexo, né? A enfermeira abria a perna e ela fechava. Ao contrário da Karina, que quando veio para mim já veio toda abertinha, né? Sem pudor nenhum. E outro detalhe da Karina é que ela teve uma infância, além de chorona, porque chorava, qualquer coisa ela chorava. Bom, até hoje ela é meio chorona, mas babava demais. Nossa. Não, essa é uma coisa engraçada. A Karina chamou Chiquita Bacana durante uma semana, tá? Porque a gente não tinha um nome para ela, na verdade. Nenhuma da minha gravidez, nem a da Aline, nem a da Karina, eu fiz o exame, então eu não sabia o que era, se era homem ou mulher, e eu achava que era um homem que vinha vindo. Então a gente sempre tinha nome para homem, mas nunca tinha para mulher. E quando ela nasceu, a gente não tinha um nome. E a gente passou uma semana chamando ela de Chiquita Bacana, né? Aí a Aline que colocou o nome nela de Karina. Eu já tinha uns 2 ou 3 nomes definidos para ser de menino. E realmente eu tinha uma convicção forte que seria um menino, né? Mas no momento do nascimento, aí, problema algum, né, de ser uma menina. E realmente aí foi uma piada, porque nós não conseguíamos escolher nenhum nome. E textualmente ela ficou sem nome. A gente falava o bebê, o nenê, ou como a Eliana comenta, a Chiquita Bacana. Da bebida é que meu marido gostava de um cavalinho branco e ele guardava tudo debaixo do tanque de lavar roupa, as garrafas. E ela, não sei como, ela só me contou depois que ele morreu. Ela abria as garrafas, jogava metade da pinga, punha água, completava e fechava com um alicate. E ele bebia e falava, mas cada vez estão fazendo mais porcaria. Essa pinga não vale mais nada. Mas era ela que fazia a pinga não valer. Na casa da minha avó são algumas memórias de brincadeira, onde acabava mal e ela corria atrás de mim com uma faca sem ponta para me matar. Essa é uma memória forte. E ela enfiava a faca na fechadura, assim, para tentar me livrar. Tem isso. Outra memória que também não é muito legal para ela, para mim é quando ela estava quase me alcançando para me pegar, minha avó pendurava numa parede várias plantas, então tinha que pegar um cabo de vassoura que tinha um preguinho improvisado para tirar as plantas do alto. E aí esse cabo estava encostado, eu passei correndo e eu falei, bom, se eu jogar esse cabo para trás, ela vai ter um obstáculo. Eu joguei, passei e ela pisou e caiu com a boca e bateu com o dente assim e ficou com o dente. Aparentemente não tinha acontecido nada. Anos foram se passando e percebemos que o dente ficou parado, não crescia mais e o resto sim. Então a gente deve até ter uma foto onde ela é noivinha de uma moça e o fotógrafo falava para ela, sorri, sorri, e ela ficava sorrindo assim, porque o dente estava quebrado e ela não queria sorrir. Do Bruno, ele era pequenininho, então ela começava de manhã. Quando o Bruno vai tomar banho? Daqui a pouco.
Eu tinha que fazer o almoço. Quando o Bruno vai estar, daqui a pouco, quando eu olhava, o Bruno já estava sem roupa no banheiro, todo roxo. Era um bebê. E aí eu tinha que largar o que eu estava fazendo para poder dar banho, né, nele rapidinho. E ela estava sempre pronta para ajudar, mas ela atrapalhava com essas coisas. Posso contar rapidinho uma história da Karina. Ela sempre me fez grandes sustos quando ela era criança, né? Então teve uma fase aí que eu conheci praticamente todos os serviços públicos de São Paulo por causa da Karina, porque uma hora ela caía de testa no chão e eu tinha que ir de ambulância com ela, outra hora ela fazia um passeio no Corpo de Bombeiros na escola, me fazia ir junto. Então, assim, vários acidentes da Karina quando criança, que não foram de tão arteira, assim. Na verdade, ela teve uma série de fatalidades que aconteceram. Eu andei de rádio patrulha, eu andei de ambulância, eu andei de corpo de bombeiros, né? Então, eu tive várias experiências com o poder público aí, com o serviço público por causa da Karina. Foi uma infância bem vivida, viu? Isso eu posso dizer. Uma vez que a gente estava voltando do Butantã, quando a gente estava dando aula de sábado, não sei por que a gente acabou parando em Sorocaba. Porque as duas são duas perdidas, então a gente ia tentar um caminho novo, eu acho, e a gente acabou indo parar em Sorocaba, aí deu um rolo para voltar, a gente não estava prestando atenção, na verdade. E o outro foi em 2009, quando nós viajamos para a praia juntas, tínhamos nós duas, mais a Viviane, que era da faculdade também, e foi uma semana que a gente ficou lá, ninguém gostava de praia, então choveu a semana inteira, para variar, e aí acabou acontecendo várias coisas. A gente foi para Mongaguá, a gente se perdeu para variar de novo também, e eu quebrei a pia do apartamento dela, várias coisas. Foi uma semana bem atribulada. A gente acabou descobrindo que nós duas trabalhávamos com os nossos pais, nós duas trabalhávamos com o financeiro, a gente fazia o mesmo curso na faculdade, nós duas queríamos fazer licenciatura em inglês. Nós duas estávamos trabalhando com tradução e para melhorar ainda, nós duas trabalhávamos na mesma rua e almoçávamos no mesmo restaurante. E a gente não se conhecia. Eu não teria uma camiseta de casal, né? E eles têm várias. Então, assim, isso é algumas coisas que eu vejo neles que eles se completam. Porque a Karina acha isso um máximo, né? E se ela for perguntar pra mim, eu não ia fazer isso nunca, mas tudo bem, ela é um gosto dos dois, né? Então a gente respeita. Uma vez, nesse mesmo caminho dela me deixar no terminal, avisaram o carro do lado, a gente estava passando, e avisaram que o pneu estava furado. Então ela parou um pouco antes do metrô Carrão ali, ela parou na rua do posto de gasolina que tem ali do lado, e parou o carro ali. Eu falei, não, vamos ver aqui. Eu vi realmente o pneu estava furado. Eu falei, não, deixa que eu troco o pneu aqui para você. Já devia ser 11 horas da noite, mais ou menos. Tinha chovido, a rua estava molhada e estava garoando. Garoinhas finas. E aí ela ficou, não, pelo amor de Deus, não precisa disso, eu vou chamar meu pai. Eu estava ali, sem fazer o serviço. 11 horas da noite, eu não ia deixar ela lá, 11 horas da noite, esperando o pai dela vir buscá-la ali, ou ver, ajudá-la, sendo que eu podia fazer, ela ia para casa, depois no outro dia ela levava o carro no borracheiro e ajeitava o pneu. Ela achou um absurdo de eu fazer aquilo, porque eu namorava e ela achava que se minha namorada descobrisse, ia atrás dela para bater nela. Tudo bem. A minha namorada na época, minha atual esposa, ela era meio maluca na época quanto a isso, mas eu contei essa história pra ela, não achou um absurdo, não achou nenhum absurdo nisso. Então eu troquei o pneu do carro dela. Ela estava tão nervosa, talvez, que quando a gente troca o pneu, antes de baixar o carro, a gente dá um leve aperto nas porcas ali da roda. E depois que baixa o carro, a gente dá o aperto final para a pessoa ir embora. Eu só apertei as porcas com a mão, baixei o carro, ela, tá ótimo, obrigado, e foi embora. Depois eu acabei mandando uma mensagem para ela, falando, olha, você foi para casa com a roda solta. Você poderia ter sofrido um acidente.
uma vez a gente estava, acho que a gente estava matando aula, alguma coisa assim. E estávamos os 4 conversando num corredor. Eu, a Karina, o Afonso e o Luciano Testa. Estávamos os 4 no corredor, só passando tempo para dar hora de ir embora. E todo mundo conversando e tal. E homem é retardado, a gente chegou uma hora que a gente resolveu apostar uma corrida no corredor da faculdade. Claro que só nós 3, a Karina não participou da corrida, só ficou olhando e rindo. Mas saímos correndo. Correndo. O Luciano e o Afonso chegaram na minha frente. Eles têm um pouquinho mais de condicionamento físico do que eu. Então eles chegaram na minha frente, bateram lá na última parede do corredor. Na hora que o Afonso estava voltando, eu estava chegando, a gente trombou, joguei o Afonso de cara na porta de uma sala de aula. Na hora que ele bateu na porta, a porta abriu e ele caiu de joelho dentro de uma sala onde estava rolando uma aula. A gente nem sabe que curso era, de quem que era. Sei que logo depois ele levantou, a gente saiu correndo, juntou com a Karina, fomos para outro lugar para não dar BO nenhum. Mas esse foi um momento muito engraçado. Parece muito tosco contando assim. Parece que não teve graça, mas na hora teve muita graça. Eu defino o nosso namoro como a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eu acho que existe um Afonso antes do namoro e depois do namoro. Antes do namoro eu era inseguro, tinha muitas dúvidas, não sabia o que eu queria da minha vida. E depois do namoro, eu tenho um caminho, eu sei para onde eu quero ir. Pelo menos eu tenho certeza que é com ela que eu quero ficar. E que a gente já está comprando nossa casa, a gente já tem planos de fazer cursos, pós-graduação. Antes do namoro, eu simplesmente ia indo onde a maré me levava. Agora não, agora eu junto com ela penso no que eu quero fazer da minha vida. E eu agradeço muito a ela por dar esse suporte para mim.